Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian e na aula de hoje estaremos dando continuidade no nosso assunto de advérbios de tempo. Seremos mais específicos e utilizaremos e explicaremos dois advérbios de tempo, que é o for e o since. Apesar de ser advérbio de tempo, advérbios de tempo eles indicam ou o momento em que uma ação foi feita ou a duração dela. O for e o since, ele é utilizado para a duração da ação, certo? Porém, possui uma peculiaridade em relação ao for e o since. O for, ele é utilizado como o chamado length of time, que seria o tamanho da duração. Então, quando o for é usado, o que vem depois dele, a indicação de tempo, são anos, horas, minutos ou dias, certo? Então, se indica de números de tamanho de duração. Agora, quando se usa o since, nós utilizamos datas específicas para indicar em qual momento o contexto está sendo dito. Vamos para o exemplo? Temos dois exemplos aí para exemplificar a diferença entre o for e o since. Temos o mesmo contexto, que seria estudar para se tornar um doutor ou um médico, porém eu utilizo o for e o since de duas formas. No primeiro exemplo, temos For 10 years I studied to become a doctor. Por 10 anos eu estudei para me tornar um médico. Já na segunda exemplo, no caso o since, eu uso data específica. Então tem Since 2001, I studied to become a doctor. Quando eu uso for e digo o tempo, então na primeira eu tenho 10 anos, já na segunda, que é o since, eu tenho a data, eu não sei em que ano eu estou, em que momento eu estou falando, mas eu estou dizendo que por 10 anos eu estudei para ser doutor. Então, do momento em que eu comecei a estudar até o momento que eu estou falando, se passaram 10 anos. Agora, quando eu falo since, quer dizer que desde 2001, eu posso estar em 2020, 2025, 2100. Então, o tempo, a distância, o tamanho do tempo já se modifica. O uso do for, ele pode ser usado no presente, passado ou futuro, certo? Então, quando eu uso for, eu posso dizer uma coisa que irá acontecer no futuro, certo? Ou está acontecendo no passado, ou aconteceu no passado, certo? No presente, passado e futuro. Agora, quando eu falo since, quer dizer que eu estou trazendo algo que foi do passado. Mesmo que essa ação não terminou, certo? Ainda continua sendo, mas o conteúdo da frase, o contexto da frase terá sua indicação no passado. Então é uma coisa que aconteceu no passado, que já terminou, ou que continua acontecendo, certo? Então, o uso do for, ele sempre virá com durações diferentes, certo? Pode vir minutos, horas ou dias. Já quando eu uso since, eu preciso colocar datas específicas, certo? Então, essa é a diferença do for e do since. For é indicado como tamanho da duração e o since para a data, certo? Então, lembre-se dessa questão chave. For, tempo, since, data. Então, você vai conseguir saber usar esses dois advérbios de tempo para complementar ou contextualizar a sua frase, certo? E a nossa aula sobre advérbios de tempo acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e fui.